Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Maurício Ferreira e este é mais um episódio do podcast Vai no Trote. E hoje eu converso com ele, Célio Mendonça, um corredor que iniciou em 2016, já coleciona 114 maratonas, uma delas internacional, na Argentina, e tudo isso sem treinar com assessoria e sem seguir planilha. Célio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você conosco, meu amigo. Obrigado, Maurício. Será um prazer aqui falar sobre corrida e principalmente sobre maratona com todos vocês. Que legal. Hoje é um programa bem especial, um programa que nós iremos falar, claro, só de maratonas, e eu acredito que hoje é um divisor de águas para quem está iniciando, para quem vai fazer sua primeira maratona, porque olha, o papo vai render, não sai daí. Célio, em 2016 você começou sua trajetória na corrida, conta um pouco para nós como que foi. Como que foi seu primeiro contato com a corrida? Como que tudo isso se deu início? Sim, eu costumo dizer que eu sou oriundo do futsal, tá? Minha primeira paixão ainda é o futsal, embora esteja um bom tempo sem praticar, mas minha primeira paixão é o futsal. Então, passei a minha vida inteira, a infância inteira, juventude, jogando futsal. Então, eu jogava muito futsal, muito na questão de quantidade, não era nenhum craque, mas dava para arranhar um pouco. Então, a corrida entrou no final de 2016 com o pessoal do trabalho. Então, foi muito natural, né? Eu já corria por conta do futsal, né? Não corria com relógio, não fazia ideia do que era pace, nada disso. Apenas fazia corridas por tempo ou por algum local específico. E aí, com chamada do pessoal do trabalho, eu aceitei um convite, fui lá fazer aquela primeira prova de 5 km, acho que como toda a maioria dos corredores. E como toda a maioria dos corredores, odiei correr, porque eu corri com uma galera que era mais sedentária, né? O pessoal de trabalho, o pessoal de TI, então não eram muito acostumados com o esporte, então não gostei nem um pouco, falei que nunca mais faria aquilo. Fui numa prova na USP, em um sábado à noite, então eu odiei de todas as formas. Eles me convidaram para depois para outras corridas, eu falei que não iria. Aí eles mencionaram que nessa corrida seria diferente, cada um poderia correr no seu tempo, não poderia correr um do lado do outro. E aí eu aceitei, fiz uma de 10 quilômetros, aí eu já comecei a tomar um pouco mais de gosto. Isso no final de 2016. Daí em 2017 eu já iniciei com bastante ímpeto e vontade de correr. E aí foi. Corri 10, vi a galera correndo 15, achei que era um absurdo alguém conseguir fazer aquilo. Aí corri 15, eu vi o pessoal fazendo provas de 21 quilômetros. Aquilo eu achei coisa mais absurda do planeta. Eu nem sabia o que era uma maratona, tá? Eu já achava que era quase que impossível o ser humano fazer aquilo. Mas eu vi o pessoal que trabalhava comigo e jogava futsal comigo fazendo, e falava, poxa, se a gente está lá no futsal e eu e eles somos um dos melhores no futsal e eles correm 21 quilômetros, eu também consigo. Fui lá, coloquei uma mochilinha nas costas e comecei a treinar sozinho. Cheguei nos 21 quilômetros. Depois disso, na prova de 21 quilômetros, eu descobri que existia maratona. Aí eu achei que aquilo não era para um ser humano, definitivamente. E aí, ao falar com alguns amigos que já tinham corrido maratona, e a maioria não tinha um corpo de esportista, não tinha um corpo atlético, eram pessoas normais como eu, e faziam maratona. Aí eu comecei a pesquisar sobre. Fui para o YouTube e aí o tempo que eu tinha livre era assistindo vídeos sobre maratona, especificamente. Como treinar, o que fazer, o que se alimentar. E aí o que eu fiz? Eu escutei muita coisa, li muita coisa, assisti muitos vídeos, só que antes de correr a maratona eu não gostava das regras. Tinha muita regra de olha o pace, olha a alimentação. Então, uma cartilha que você tem que seguir, né? Então eu já não gostei. Já não gostei porque eu já jogava futsal, tinha um bom preparo, um ótimo preparo para futsal. Não seguia nenhuma regra e conseguia desempenhar bem, né, no esporte. Então eu falei, bom, eu vou tentar arriscar uma maratona, mas do meu jeito. Peguei, agora é muito difícil, tá? Mas no passado, toda prova que se fazia, você recebia uma mochilinha, né? Com uma espécie de não é zíper, mas uma mochilinha de costa. Eu peguei uma dessa que eu tinha, coloquei nas costas, coloquei uma água, coloquei um isotônico e fui próximo de casa e comecei a treinar. Falei, cara, hoje eu vou correr 25 quilômetros. E corri, bicho. Só voltei para casa quando eu terminei os 25 quilômetros. Terminei esgotado, mas feliz, porque eu falei, poxa, eu fui capaz de correr 25 quilômetros. Eu falei, meu... E foi a sua primeira distância, assim, a mais longa, né? Sim, depois que eu corri uma prova de 21, foi a distância mais longa. O legal que você falou, seu primeiro 5 quilômetros, né, foi
pessoal do trabalho, Uhum. e na USP. Eu fiz uma prova na USP, eu já corri muito na USP, mas os sábados, aqueles longão de manhã. À noite, já cheguei a fazer alguns treinos lá, mas eu fiz uma prova na USP à noite que eu odiei, cara. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, nunca mais eu corro aqui na USP à noite. Primeiro, a iluminação à noite Péssima. não é bem legal pra Uhum. praticar. Ali, algumas áreas, né? Tem lugares que a iluminação é legal, mas pelo menos ali onde foi a prova, a iluminação era muito ruim, era péssima. E o piso também, muito irregular. E aí eu passei a prova e foi uma prova que eu me preparei para eu dar o meu melhor, fazer o meu melhor tempo, mas quando eu comecei, eu já comecei a odiar a prova e passei o tempo da prova todinho reclamando. Falei, nunca mais eu corro aqui à noite. Como você falou que correu na USP, eu falei, não, eu preciso pontuar isso aqui, porque é mais uma pessoa que não curtiu aquele negócio. Então, não foi só eu. Então, a sua jornada das 14 maratona, você correu os seus 25, né? Foi a sua maior distância. E aí, então você não conhecia suplementação, muito pouco, né? Utilizar gel, essas coisas. Você foi os seus primeiros 25 quilômetros sem nada disso, né? Só com o básico ali. Eu fui só com uma água, né? Com duas Aham. garrafinhas de água e duas garrafinhas de. Não é isso, uma garrafa de isotônico e algum trocado no bolso para Uhum. passar em algum lugar para comprar se eu precisasse de mais água ou de Sim, mais isotônico. Mas sim. eu não sabia da existência de gel ainda. Aham. Primeira maratona que eu fiz, que foi em 2017, Uhum. eu fiz sem saber a existência de carbogel. Sim. Eu ia justamente perguntar qual foi a primeira maratona. E assim, você pode até falar sobre ela, 2017, onde que foi? A minha primeira maratona foi a SP City, Uhum. Nossa. em 2017. E foi curioso, por quê? Eu havia feito só treinos Uhum. sozinhos, né? No bairro próximo de casa, aos domingos. Então, em um domingo eu fui lá, corri 25, no segundo eu corri 30 e no terceiro eu corri 32. Porque foi o que eu não que eu conseguia abstrair de tantos vídeos que eu assisti, mas aquilo que eu Aham. gostei de ter assistido e de ter lido. Sim. Falei, poxa, isso aqui é interessante, realmente. Para que eu consiga fazer 42 quilômetros, eu preciso mostrar para o meu corpo distâncias que ele ainda não conhece, né? Uhum. Mas não posso chegar na distância no treino, porque a maratona é uma coisa especial. Sim. Então, eu tenho que fazer aquilo no dia da prova. Porque eu vou Uhum. ter energia da prova, vai ser especial. E assim eu fiz. Fiz dois treinos de longos, né? Um de 30, um de 32 e fui para maratona. Sim. Então, antes de você decidir fazer a maratona, você não correu os 25, agora vou fazer uma maratona. Não, primeiro você passou pelos 30, você se desafiou a fazer um pouco mais para depois chegar na maratona. Foi mais ou Não, menos isso. sim, quando eu fiz o primeiro 21, só depois que eu fiz o primeiro 21 quilômetros que eu Aham. descobri a existência da maratona. Sim, E foi logo quando eu completei a prova. Quando eu completei e descobri a existência da maratona, eu falei, eu quero fazer isso. foi uma virada de chave, Foi. Eu assim, falei, para eu quero me você. desafiar e fazer isso. Mas, assim, esse primeiro contato com os 21 quilômetros já despertou em você aquela paixão de falar, não, eu quero fazer só provas longas? Porque você odiou os 5 quilômetros. Sim, Já sim. despertou assim ou isso veio aos pouquinhos? Não, eu não vou dizer a longo prazo, né? Porque, adiantando um pouco, né, do final para o começo, Aham. por exemplo, eu fiz a minha primeira maratona em 2017. Já em 2018, eu não fiz nenhuma prova menor que 42 quilômetros. Caramba. Porque eu me apaixonei pela distância de 42 quilômetros. Eu simplesmente me apaixonei. Uhum. Eu me apaixonei, sabe? O primeiro 21 foi traumático, porque eu fiz, não vou dizer que sem preparo, mas sem ter consciência. Porque Uhum. eu larguei para uma prova de 10 quilômetros Sim. e foi na marginal. E tinha separação Você de passou quem era direto. dos 10 e quem era dos 21. Eu fiz o que a maioria Eu faz. fiz isso, mas foi o contrário. Era pra 10, fui pra 5. Eu olhei a placa dos 21 quando o staff fez a separação, né? 21 para um lado e 10 para o outro. Eu simplesmente olhei para o 21 e falei, eu vou fazer os 21. E aí foi um problema, por quê? Eu estava na vibe de correr provas de 10 quilômetros, eu estava Aham. começando a tentar buscar velocidade. Então, Sim. meus primeiros 10 quilômetros em prova, acho que foi 51 minutos. E depois eu já tinha feito provas de 10 quilômetros para 44 minutos, Aham. que na época para mim era muito rápido. Não era, com certeza. Então eu larguei nos 10 quilômetros para fazer 44 minutos. Aham. E aí quando chegou no 8, se não me engano 9, que eu decidi seguir para os 21, eu segui no mesmo ritmo, não fazia ideia. Segui no mesmo ritmo. E segui, foi 10, 11, 12, 15. Quando bateu 17, aí o corpo falou, É agora que. você fez bobagem.
Ali no 17, o corpo realmente começou a desligar Aham. e eu comecei a sentir o peso da distância. O pace subiu muito, muito. Comecei a quase que trotar, Aham. mas segui. E curioso, isso eu não esqueço. Quando eu cheguei numa placa dos... Faltavam 300 metros para terminar, Uhum. sabe? Exatamente, 300 metros. Quando eu cheguei na placa que falava que faltava 300 metros, eu tive uma cãibra. Putz. Eu já tive outras cãibras jogando futsal, muitas. Aham. Às vezes É diferente. jogava 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, ou 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo. Era normal, eu ia dormir, fisgava cãibra. Mas era uma cãibra que, pra mim, ali era dor, não vou dizer suportável, mas eu sabia o que era uma dor de uma cãibra. Uhum. Não vou dizer suportável, mas eu já estava acostumado. Sim. Cara, essa cãibra que veio, faltando 200 metros para terminar a prova de 21 quilômetros, eu nunca tinha sentido aquela dor na vida. Na vida. Foi uma dor assim que quase que insuportável. Uhum. Quase que insuportável. Eu parei, eu travei, e isso foi uma dor insuportável. Eu simplesmente queria ir embora. Faltando 200 metros, eu queria ir embora para casa. E a cãibra, ela tem esse poder. Não importa onde deu a cãibra. Se ela te pega, a chance de você desistir da prova é quase 100%. Você tem que ter muita força de vontade pra falar, não, eu vou tentar, ainda bem assim, né? Menos pior que foram nos últimos 200 metros. Eu vou chegar lá de novo, mas o tempo me ensinou que nenhuma câimbra te tira de prova, mas o Sim. tempo. Aham. Mas essa primeira que eu tive, nos primeiros 21 Ela quilômetros, quase te cara, pegou. por mim, dali, quando ela para, eu tava decidido. Quando ela parasse de doer, que eu não tava me mexendo, e dali eu ia voltar e eu ia para casa. Eu não ia cruzar a linha de chegada, Aham. não ia. Mas não esqueço, um cara que infelizmente eu não lembro quem, eu tava parado, travado no meio da marginal e eu escutei só uma voz de longe. Vamos embora que já acabou. Eu nem liguei, falei, bom, não é comigo, né? Nem continuei parado, travado. E a voz veio só aumentando. Vamos que acabou, vamos que acabou. Eu sei que o cara chegou próximo de mim, colocou a mão aqui, assim, por debaixo do meu braço, Aham. meio que me ergueu e me puxou e falou, te vamos que guiando. acabou. Quando ele fez isso, a dor aumentou mais ainda. Ah, meu Deus. Falei, para, que tá doendo, eu tô com cãibra, tá insuportável. Ele falou, não, ela vai passar, vamos continuar. Me carregou por uns 50 metros Uhum. e realmente ela passou. Saiu de uma dor insuportável pra quase nada. Sim. Aí eu falei pra ele, passou. Ele falou, então tá, vou te soltar, você segue trotando. Ele me soltou, eu segui trotando. Terminei a prova com um sentimento de uma realização, porque, poxa, 21 quilômetros não é pouco. É muita Verdade. distância. É muita distância. Então eu fiquei com 2 sentimentos. Um, que era de uma realização de um feito, para mim até então, que era correr 21 quilômetros. E o outro que era o trauma da dor que eu senti, que eu realmente fiquei Nunca tinha preocupado. sentido Nunca tinha algo sentido uma igual. câimbra daquela Sim. magnitude, né? Eu vi você falando isso, rapaz falando, continua que ela vai passar. Eu ouvi isso no Rio, quando eu fui fazer agora a maratona do Rio, nos últimos 500 metros. Eu passei por muita gente com câimbra. Eu ouvi isso de um rapaz que estava tentando carregar o outro, falando pra ele, se você parar vai ser pior. Isso, Não exatamente. desiste que você parar vai ser pior. Eu já ouvi Exatamente. muito isso. E é interessante. Só quem tá ali naquele momento que tá sentindo sabe da dor que é. Isso, Então, isso é fato. Por mais que você ouça alguém te incentivando, só realmente quem tá assistindo sabe. E você mostrou um guerreiro. Isso, pode falar, pode concluir. Não, eu digo assim, lógico que algumas pessoas vão pensar, poxa, eu já tive câimbras e eu não consigo continuar na prova. Claro, pode ser que ela venha de uma forma que realmente te impeça de prosseguir. Mas eu digo que por mim, nas minhas 114 maratonas, eu já tive várias câimbras. Sim. Várias. E que nenhuma te fez desistir. Nenhuma me fez desistir. Lógico, quando ela vem com aquela dor insuportável, você dá uma parada que não tem jeito, você tem que dar uma parada. Legal. Mas você dá uma esticada no músculo, né? Eu costumo falar que eu dou umas porradas na câimbra. Funciona, né? Funciona. Se dá umas porradas, ela passa, você vai Sim. conseguir continuar. Pode ser que você não consiga voltar no mesmo ritmo que você que você estava, mas você consegue continuar. Sim. Né? Aí vai do que você quer pra você, né? Seu objetivo, Seu né? objetivo. Seu objetivo é o quê? Você só tá correndo por conta de tempo, única e exclusivamente tempo, realmente, você não vai fazer o tempo que você queria. Sim. Mas se seu objetivo são outros, cara, certamente você vai conseguir continuar e terminar a prova. Sim. Isso, essa SP City, cara, a SP City não é uma prova qualquer. Não, Então não, você é já uma grande pegou uma prova. prova bem difícil para fazer. Aí depois delas, claro, vieram outras. Eu vou até antecipar uma pergunta aqui. Esses 21 quilômetros, que foi difícil para você, óbvio, por ser 21, por você ter esse problema já no finalzinho. Teve alguma maratona, assim, próxima a ela, no grau de dificuldade? Assim, a maratona ela é mais difícil, obviamente. Mas eu quero dizer na questão física.
Alguma maratona que você fala, poxa, maratona de tal lugar foi algo parecido com esses 21. É difícil falar, né? Porque maratona, a gente tem muitos tipos de maratonas, né? Você Uhum. tem maratona de asfalto, que a gente Sim. costuma dizer. Você tem maratona de trilha, você tem maratona de serra. Aham. Então, vai depender muito do estilo da maratona. Mas se fosse para mim te falar das 114 maratonas, a mais difícil que eu fiz. Não, mais difícil não, vai. Aqui me Que doeu trouxe mais. mais dor Aham. realizando. Por mais engraçado que seja, foi uma prova plana, que foi o ano Caramba. passado, a Maratona de Olinda. Aham. Maratona de Olinda, exatamente. Uma prova plana, a prova não tinha subida, acho que ela deu uns 40, 50 de elevação apenas. Caramba. Mas a prova tinha um vento, Hum. mais um vento. Eu larguei a prova, porque ano passado eu fiz um número alto de maratonas, né? Que Aham. foi para atingir a 100ª, então eu corri 26 maratonas. Nossa. Então eu não corri quase que nenhuma entregando todo o meu esforço. Então eu tinha Aham. que tirar o pé, porque quase que toda semana eu tinha uma. Cara, 26 maratonas no ano. Isso Isso. é absurdo. Nada, eu tenho amigos que fazem São muito quase mais. 3 por mês, cara. Não, mas eu tenho amigos que fazem muito Sério? mais. Sério, sério. Caramba, cara. Aí essa prova, por mais engraçado que seja, é uma prova plana, mas ela tinha um vento tão Aham. forte que eu vou te falar, essa eu sofri pra terminar. Eu sofri. Eu andei, eu sofri. Eu tava correndo tranquilo, até os 21 quilômetros, que não tava ventando, eu tava Aham. tranquilo. Correndo com pace de 3,55, super tranquilo. Cara, quando virou os 21 quilômetros, bateu um vento que eu não sei de onde veio. Eu não sei, não sei. Caraca. Eu me arrastei o resto da prova inteira. Eu terminei assim que, de esforço físico, foi a que eu mais fiz força, que eu mais me desgastei. E uma maratona plana, eu acho que ninguém pensa na questão do vento, né? Quando ele vê um percurso e fala, essa maratona é plana, aqui eu vou voar, velho, é RP. Ele não pensa Exatamente. nessa questão do vento, independente de qual cidade ele esteja. Eu acho que é a última coisa que passa na cabeça do corredor, né? Do atleta. Exatamente. Caraca. Exatamente. É difícil você, sim, lógico, né? O clima, o sol influencia bastante, né? Aham. No desempenho de uma maratona. Sim. Umidade, Umidade. né? Influenciam Que é a questão do rio, bastante. né? O rio, Sim, mas eu acho que para mim a maior dificuldade é realmente o vento. o O vento. vento ele realmente te desgasta, ainda mais se pega um vento contra, é uma coisa bem difícil. Pelo Aham. menos para mim é bem difícil. Eu acredito que, pra maioria. Você falando, legal você falando assim, cara, provas longas, assim, eu me vi um pouco assim, você, porque quando eu comecei também, eu comecei com distâncias curtas. Depois eu conheci a maratona, pronto. Virou um negocinho, aí eu virei fã do Endurance, assim, eu prefiro fazer maratona, fazer provas mais longas, meus treinos são mais longos do que provas curtas. Eu tenho pouquíssimas provas curtas, mas eu não cheguei no seu nível, assim, de fazer tantas. Cara, 114 é algo muito incrível. Eu queria que você passasse, assim, por elas, principalmente pelas cidades, né? Além das provas mais incríveis que você já fez durante esse período todo, as cidades, né? Qual foi, assim, mais apaixonante pra você? Poxa, a maratona, sei lá, de Floripa, sabe? Faz assim, ó, dá uma passada, porque é muita coisa pra gente falar uma por uma, mas fala um pouco das maratonas que mais foram, assim, mais marcantes pra você, não só o evento como um todo, a prova, mas eu digo a cidade também, aquela maratona Uhum. que, pô, você fala assim, não, galera, você precisa passar por aqui, precisa fazer esta prova. Maurício, eu vou te confessar que eu sou bem desligado para essas coisas, tá? Eu participo de grupo, meus amigos, a gente tem grupos, a gente monitora todas as maratonas do Brasil, a gente Aham. monitora os estados, então Caraca. a gente tem grupo monitorando as maratonas em todos os estádios, então Aham. eu tenho amigos que pretendem correr maratonas em todos os estados, eles anotam qual estado já correu, qual estado não correu. Alguns não gostam de repetir prova, preferem correr em novas cidades. Uhum. Mas eu te confesso que eu sou bem relaxado para esse tipo de coisa. Eu gosto de correr maratona. Sim. Não Não importa importa. onde, não importa o lugar, eu gosto de correr maratona. Mas assim, falando das maratonas que eu mais gostei de correr, das cidades que foram mais legais no sentido de a prova ter entregado uma boa organização, a cidade abraçar a prova, Aham. sabe? E ter aquela energia. Sim. Logicamente é o Rio, não tem como não falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, disparado, é a melhor maratona do Brasil, tanto em organização quanto a entrega de paisagem, Uhum. de O público. público tá incrível, né? E nos últimos anos, acho que de 3 anos para cá mais ou menos, as cidades estão abraçando Sim. maratona, sabe? A população está indo para a rua, está festejando, está Uhum. comemorando.
Então, além do Rio, né, pela beleza que o Rio possui, Curitiba, cara. Curitiba, a maratona de Curitiba, o ano passado, ela estava simplesmente linda, cara. Aham. Linda. Famílias na rua, garotada entregando balinha de goma, Que legal. entregando coca, várias assessorias, mas várias assessorias. Eles montavam points de hidratação, independente da organização, tá? Aham. Era uma ação da própria assessoria. Sim. Além de dar o apoio para os seus alunos, eles estavam dando apoio para todos os participantes da Aham. prova, incentivando. A galera estava se fantasiando para incentivar. Megafone, Que legal, cara. caixa de som. Cara, assim, eu te digo que quem não correu a maratona de Curitiba, coloque no calendário porque vale a pena. É uma Aham. prova dura, Sim. não tenha dúvida, é uma prova bem difícil de correr, de correr, Aham. bem desafiadora, mas o clima da prova, a energia, a organização também é muito muito boa, muito boa. Mas e engraçado que a maratona de Curitiba, ela era famosa pelo outro lado, que era o Aham. quê? A população ficar reclamando Sim. das Eles, ruas estarem eles não iam muito fechadas. para as ruas, né? Isso, No evento. E os moradores reclamarem, os carros ficarem buzinando, querendo jogar o carro em cima. Uhum. Então ela era famosa por isso. Sim. E de 3 anos pra cá, cara, virou. Não que não tenha o pessoal que infelizmente reclamam, Sim. né? Não tira a razão deles. Isso não vai parar, Cada eu um, cada acredito. um. Mas a grande maioria abraçou a maratona de Curitiba. Então a galera vai pra rua, incentiva. Então é uma maratona que todo ano, eu faço questão de correr. Eu fiz em 2023, no começo de 2023, eu fiz uma prova lá, mas foram 10 quilômetros. Você falou isso do pessoal, de estarem na rua. Eu fiz 10 quilômetros, realmente, nos 10 quilômetros já é muito duro. Imagina você fazer uma maratona. E eu já tinha percebido isso, a questão da população, nesta prova. Porque tinha muita gente, independente do ponto que você passava, sempre tinha alguém. E sem contar com os próprios staff da prova. Os caras, eles são da educação, que pelo menos naquela prova. Meu, não importa onde você passava, sempre tinha alguém te cumprimentando, isso aí é muito legal. E a gente não vê isso em todas as provas. Você corre muito, você vê que você passa do lado de staff, o cara tá de cara feia. Exatamente. Às vezes o cara quer te entregar uma água, ele só falta jogar água pra você, a gente vê muito, tá? Mas aí não é da organização, eu acredito que isso é mais da pessoa. A gente não generalizar aqui. E levando pra Maratona do Rio, eu corri lá pela primeira vez, a maratona, no final este ano. E também eu tenho que concordar que, falando de paisagem e de o público, as pessoas, elas tornam a maratona ainda mais especial. É algo incrível. Eu fora de São Paulo, foi o único lugar que eu corri maratona, assim, mas foi uma experiência única, assim, muito bacana mesmo. Que espero ainda aí em Curitiba, em Floripa, né? Você já fez lá também? Cara, sabe o que é o pior? Floripa eu ainda não corri. Sério? Não corri. Não, Todo ano, desde 2021, se eu não me engano, eu coloco ela no calendário, mas sempre acontece alguma coisa. Eu tô inscrito nela todos os anos, mas sempre ou eu mudo de maratona em cima da hora, ou eu estou em férias com a família e não consigo encaixar ela, mas infelizmente todo ano acontece alguma coisa e eu não consigo ir para lá. O Nordeste, você já fez alguma prova especial assim na região do Nordeste? Fiz, né? Fiz maratona Maurício de Nassau, no Recife. Eu fiz 2 anos essa prova, uma prova também muito desafiadora. Isso, por isso que eu perguntei, muito desafiadora. calor também, Não, né? muito. A prova larga 4 horas da manhã. Uau. A gente larga já, se não me engano, com uns 32 graus, às 4 da manhã. Nossa, é muito. Então, antes de você começar a correr, você já está lavado de suor. O percurso não é dos mais fáceis, né? E o clima é muito quente. Então, assim, é uma prova muito desafiadora. Eu fiz ela a primeira vez em 2023. Fiz um tempo alto, porque quebrei total. Fiz acho que 3 horas e 17, se não me engano. Ano passado eu consegui correr um pouco melhor, mas eu fiz uma prova bem conservadora. Se não me engano, eu fiz 2 horas e 57 ou 2 horas e 58. Porque eu larguei conservador. Porque a prova, ela cobra bastante. Assim, eu tiro o chapéu para quem é do Nordeste e pratica corrida, maratona, porque são pessoas diferenciadas. Você montou, assim, uma estratégia pensando em maratonas? Eu digo no sentido de, não de sair de cidade em cidade, mas por que eu faço tantas maratonas por mês? Assim, tipo, você montou alguma coisa para isso? Então, como começou? Depois que eu corri a primeira maratona em 17, e aí em 18, eu já segui só correndo maratonas. Não corri nenhuma prova abaixo de 42 quilômetros. E aí eu conheci a ultramaratona.
Uhum. Então, eu ainda fiquei alguns anos, né? Fiquei de 2018, fiquei de 2018 a 2022 fazendo maratonas e E ultramaratonas. ultramaratonas. Então, a primeira maratona foi em 2017. Aham. Em 2018, eu já fiz uma ultramaratona de 75 quilômetros. E Uau. me apaixonei pela ultramaratona também. Era uma prova famosa, eu não vou falar da prova aqui, porque a prova já mudou de organização e, Aham. na minha opinião, eles acabaram com a prova. A organização tá errando demais. Todos os anos eles erram. Sim. Erram na distância, erram na hidratação, erram na organização. Na minha opinião, erram em tudo. Aham. Então, eu cheguei a fazer 6 edições dessa prova de Uau. 75 quilômetros. Eu era apaixonado por essa prova. Mas veio a pandemia, mudou a organização que assumiu, na minha opinião, não Não faz deu uma ótima continuidade, entrega. né? Não faz uma ótima entrega, mas aí eu fiz provas de 100 quilômetros, fiz uma prova de 275 quilômetros, mas essa foi Três, em trio, é, em 3 pessoas. mas dias alternados também, né? Não foi Não, sequências. não, foi corrida. A gente largou em uma sexta-feira, a gente tinha, se eu não me engano, acho que 48 horas para Pra concluir. finalizar, eu não lembro Caramba. agora, mas era sem pausa. Assim, a pausa que tinha, como a prova era em trio, Uhum. nós tínhamos a pausa que sempre tinha que ter um corredor correndo, Sim, sim. sempre, o tempo inteiro. Então eu não, a minha pausa era quando eu entregava o bastão pro meu amigo e ele Aham. fazia a distância que ele tinha que fazer. Caraca. Mas fiz prova de 12 horas. Eu corri 100 quilômetros numa pista de 400 metros. 400 metros? 400 metros. Eu fiz uma prova de 100 quilômetros numa pista de 400 metros e fiz uma prova de 12 horas numa pista de 400 metros. Para mim era normal, era super tranquilo correr Tá, mas já que grande você tocou distância. nisso, fala pra mim aí o porquê disso, cara. Porque quando eu cheguei na maratona, aí eu descobri a ultramaratona. Uhum. E aí eu olhei para a ultramaratona e falei, poxa, deixa eu entender as regras da Sim. ultramaratona, né? O que é uma ultramaratona? Aí li, pesquisei. Não existe uma regra comprovada, assinada para ultramaratona, né? Uhum. O que todo mundo costuma dizer é, o que é uma ultramaratona? É qualquer distância acima da maratona. Então, qualquer distância acima da maratona é É uma uma outra. ultramaratona. Lógico, algumas pessoas querem impor a sua regra. Ah, ultramaratona é a partir de 50, é a partir de 60, é a partir de 48. Aham. Enfim, não existe uma regra, não existe uma lei para ultramaratona. Sim. Então, o básico é qualquer distância acima de 42 quilômetros é uma É considerado ultramaratona. outra. Então, a primeira que eu fiz foi de 75, depois de 75 eu fui para as de 100. Por quê? Também me apaixonei pela ultramaratona. Cara, é uma prova que você não tem compromisso com o relógio, né? Você Verdade. não precisa ficar olhando o pace, você não precisa ficar se preocupando se você está muito rápido, se você está muito devagar. Você tem um objetivo, que é um início e um E no fim. fim. Seja por um ponto de partida e um de chegada, ou seja por tempo, né? No Aham. caso da pista é tempo, né? Sim. Você tem um tempo determinado, seja 12 horas, ou você tem a distância determinada, que são 100 quilômetros. Aham. Então me apaixonei também pela ultramaratona. E segui, realizando maratonas e E outra maratona. ultramaratonas. Nós vamos voltar ainda na Ultra. Uhum. A gente vai botar. É legal a questão da Ultra, porque, como eu falei, cara, a distância. Eu tô nessa mesma ideia que você. Inclusive, eu já fiz uma Ultra, mas foi de 55 e vou pra Ultra MB 108. É maluco, já vou direto pra 108. Mas a gente vai botar nela depois. Eu queria ouvir um pouco sobre. Você, além das 114, você fez. Não é além das 114, né? Dentre as 114, você fez uma na Argentina. Quando que Sim. foi essa prova? Foi ano passado, Aham. Maratona de Buenos Aires. Ela não estava na minha lista, né? Uhum. Ela não estava, era outra prova que estava na lista. Mas aí acabou que eu pedi férias no período dessa maratona. Minha esposa sempre pediu para visitar a Argentina. Uhum. Eu olhei a data das férias, olhei a data da prova e Ih, falei: olha, casou, vai dar né? certinho. Eu vou levar minha esposa para passear na Argentina e de quebra eu corro a maratona de Buenos Aires, que todos falam muito bem da Uhum. maratona. E aí por isso que eu acabei encaixando a maratona de Buenos Aires Sim. na lista do ano passado. Cara, legal. Mas comparando assim com as maratonas do Brasil, você acha que o nível de dificuldade? Ó, Maurício, é engraçado, tá? A maioria dos brasileiros, eles falam muito bem da Maratona de Buenos Aires, né? Uhum. Falam no nível de, quer correr uma grande prova? Corra a Maratona Maratona de Buenos Aires. na América do Sul, né? Sim. Quer correr uma grande prova aqui na América? Corra a Maratona de Buenos Aires, né? Uhum. E assim, é uma prova que eu gostei, tá? A prova muito bem organizada, sim, né? Hidratação, sinalização, realmente muito boa. Mas assim, a Maratona de São Paulo,
a SP City, Maratona de Curitiba, não perdem Não nada deixa a desejar. não deixem nada a desejar em organização, tá? Falando em percurso, realmente a prova ela é predominantemente plana. Aham. Não é plana como todos dizem, tá? Não sei se justamente no ano que eu corri, eles comentaram que ano passado, ano retrasado, 23 e 24, eles mexeram um pouco no percurso. Sim. Então tinha sim algumas poucas subidas, nada exagerado, mas se eu não me engano a prova bateu acho que uns 110, 120 de elevação. É considerada uma prova plana? É, mas não é das mais planas. A gente tem provas muito mais planas no Brasil, né? Aham. Eu gosto e adoro falar de uma prova no Brasil que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas falam dela, que é a Maratona de Tubarão, Tubarão? em Santa Catarina. Tá, então você pode falar da Maratona de Tubarão. É o que eu falei pra você, a gente vai conversando e vai Sem vindo os problema. negócios ali. Então você fala da Maratona de Tubarão e aí você já pode citar as maratonas mais impressionantes que o pessoal poderia, de repente, fazer. Você pode já começando por Tubarão. Não, perfeito. A Maratona de Tubarão, eu descobri ela em 2000 e... A gente está em 2025, 24... Descobri ela em 2023. Aham. É, em Eu nem 2023. sabia que tinha, tá? Só pra deixar claro aqui. Eu descobri Maratona de Tubarão em 2023. É uma prova que é plana, tá? Ela tá entre uma das mais planas do Brasil. A prova realmente não tem subida, ela tem acho que 2 topzinhos que são de umas pontes bem pequenas. Aham. Então a prova, se eu não me engano, ela bate 59, 49 de elevação. elevação É baixíssima. muito pouco, ela bate de frente com Porto Alegre tranquilamente. Aham. A prova, por ser uma prova nova, ela realmente nas primeiras edições ela teve alguns probleminhas, né? Ela teve probleminha no 2023 do percurso, faltou acho que uns 300 metros. Ano passado ela também teve um probleminha, inclusive eu tive problema, ela faltou 200 metros. Nossa. Era para ter sido o meu RP ano Poxa. passado nela, né? 2 horas e 40. Aham. Eu passei pelo relógio, né? Pelo pórtico, com 2 horas e 40, mas eu não considero como Não. RP porque realmente faltou uns 200 200 metros e se eu tivesse que correr esses 200 metros, eu ia, se eu não me engano, deu 2 horas 40 minutos e 2 horas 40 minutos e acho que 50 segundos, uma coisa assim. Então, Aham. se eu tivesse que correr mais 200 metros, ela não seria meu RP, ela passaria das Passaria do 2 tempo. horas e 40, então eu manteria o meu RP, que é 2 horas e 41. Então, infelizmente, eu não conto essa prova como meu RP, mas eu aconselho todos a correrem a prova, porque é uma prova muito boa. Esse ano mesmo, eles acertaram, eles Aham. corrigiram a questão do percurso, né, que faltou nos 2 anos anteriores, então eles entregaram a distância correta, a hidratação da prova é perfeita, os staffs fazem um trabalho muito bom. E onde fica essa Fica em Santa Catarina. Santa Catarina? Santa Maratona Catarina. do Tubarão? Maratona de Tubarão. De Tubarão. De Tubarão. Caraca. Ela vai para, se eu não me engano, 4ª edição. Aham. Eu corri 2. Se eu não me engano, ela vai para a 4ª edição. Corri 3. Não, corri 3. Ela vai para a 4ª edição. 4ª ou 5ª edição? Foi a que você mais repetiu? Essa de Tubarão? Não, acho que a que eu mais repeti foi a SP City. Specite? A SP City porque a primeira foi a SP City Uhum. e eu corri ela todos os anos até hoje, com exceção dos anos que não teve por conta da pandemia, né? Aham, então você gosta de desafio. Porque correr todas as Specite é um desafio, cara. Então, o que eu costumo dizer? Eu gosto de correr as maratonas mais fáceis, financeiramente. Ah, Então, perfeito. eu jamais, se eles Perfeito. fizerem uma prova em São Paulo com 1.500 de elevação, eu vou participar. Sim. Por quê? Eu não preciso É viajar, muito acessível, né? eu não preciso Os ter custo valores. de viagem, querendo ou não, é difícil. Uhum. Financeiramente é difícil. Você organizar a viagem, organizar hotel, passagem aérea, alimentação, Sim. é custoso. Fica Então, caro no eu final. costumo organizar minhas maratonas pela parte financeira. Sim, Então, assim, a SP City, a Maratona de São Paulo, eu jamais vou deixar de correr. Jamais. sim. Tá, você falou dessa de Tubarão. Mais alguma que você fala assim pra galera que, tipo, não deixa de fazer essa maratona? Você citou a de Tubarão, Tubarão, Rio de Janeiro, Rio de como Janeiro, nós já né? falamos. Porque essa daí, realmente, eu acho que todo maratonista tem que passar por lá, né? Tem. Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Porto Alegre é a maratona a preferida com relação a tempo de Sim. todos os corredores. Você não fez Floripa, mas acredito que, pelo que você ouve também, é uma que a galera poderia... Se não, falam muito bem também já ouvi maratona bastante de também. Floripa, tá? A de agosto. Uhum. Eles fazem 2 maratonas duas, lá. né? Que eu acho que a internacional é essa, né? De agosto, Isso, exatamente. Então eu recomendo essa de agosto. Sim. Então, todos falam muito bem da prova, a organização é impecável. Sim. Tanto que ela sempre está na lista aí entre
entre 3 e 5 melhores maratonas do Brasil, né? Sim, sim. E Curitiba. Curitiba não tem como deixar de fora, precisa colocar no calendário. Aham. Eu acho que foi a maior premiação de maratona, acho que foi de Curitiba, não foi? Sim, Do ano exatamente. passado? E, Foi um e valor esse absurdo. ano eles vão manter essa tradição. Cara, Já anunciaram que vão ter uma premiação gigantesca para elite aí. olha, Então, o pessoal que é elite, certamente eles vão se desafiar para sim, poder disputar essa prova. com certeza o nível vai ser altíssimo, né? Sim, Vai ser sim, altíssimo. sim. Por mais que seja uma prova dura. E aí vem muito keniano, né? Que pra eles não faz muita diferença, né? Apesar que, assim, o melhor tempo, eu não lembro qual que é o RP daquela prova, tá? Que ninguém consegue bater o Ninguém consegue recorde. bater. Não me lembro qual que é, se é 2:16 ou 2:17. Aham, Mas é um tempo alto, né? Normalmente para maratona, porque é uma prova realmente desafiadora. sim. E como é no final do calendário, a maioria da O, elite, né? Eles colocam outras provas como alvo, né? prioridades, né? Isso, Sim. exatamente. Mas aí foi bom você ter citado na questão do tempo da prova, que eu iria comentar sobre o seu tempo, seu RP 2:40, 2 horas e 40. 2 horas e 2 horas 41. e 41. 2 horas e 41. Cara, isso é um tempo incrível, velho, pra uma prova, assim, pra uma maratona, né? E isso, quando foi que você... Eu ia fazer outra pergunta, mas é legal eu ter pensado isso agora. Mas quando foi que você... Quando e onde que você atingiu esse tempo de Esse- 2:41? Então, engraçado, eu vou ter que contar, eu vou ter que falar de 4 provas aqui, Aham, tá? Para falar desse tempo, fica à tá? vontade. Eu vou dar um passo atrás. Então, quando eu comecei na maratona, eu não ligava para tempo, não sabia o que era Uhum, tempo. Então, seguia fazendo maratonas em 4 horas, em 5 horas, em 5 horas e 59 minutos, uhum. sem problema nenhum. Para mim, estava tudo perfeito. E aí, quando veio a pandemia, quando eu fiz a maratona de Curitiba em 2019, antes Aham. da pandemia, eu fiz 3 horas e 29 minutos da maratona de Curitiba. E ali eu fiz o meu RP. Aham. E foi a primeira prova que eu chorei na minha vida. Só chorei em Nossa. 2 maratonas até hoje na minha vida. Essa foi a primeira. Aham. Porque eu não esperava fazer 3 horas e 29. Então, quando eu cruzei a linha de chegada, eu fiquei muito emocionado. E eu simplesmente vinha lágrimas. Vinha Aham. lágrimas. Eu olhei pro meu relógio, eu vi 3 horas e 29. Até então, a minha melhor maratona era 2 horas e 40. 3 horas e 40, desculpa. Quando eu fechei, eu passei pelo pórtico, que eu olhei pro relógio. E tinha batido 3 horas e 29. Eu fiquei muito emocionado, chorei. Uhum. E aí ligou uma chavinha em mim. Falei, poxa, Acho que dá, hein? eu acho que dá pra tentar ser rápido. Só que, nessa época, eu jogava muito futsal. Então, eu Aham. jogava futsal umas 5, 6 vezes por semana. Sim. Então, Isso olhei, atrapalhava pra prova? até Eu digo, até eu correr. desculpa te cortar, eu digo de atrapalhar no sentido de que, como você jogava muito, você poderia chegar cansado na prova. É isso que eu quero colocar. Então, até eu fazer provas acima de 4 horas, maratonas acima de 4 horas, pra mim não Era fazia tranquilo. diferença. Não fazia diferença. Eu jogava bola na semana, 2, 3 vezes na semana, jogava no sábado, Aham. e no domingo eu corria uma maratona. Sim. Jogava a semana inteira, jogava no sábado, no domingo eu fazia uma outra maratona. Pra mim era tranquilo, era transparente. Quando virou a chavinha pra mim querer correr forte, aí eu comecei a sentir diferença. Aham. Porque eu comecei a querer treinar rápido. Sim. Quando eu ia jogar futsal, eu sentia dores, eu não conseguia desempenhar. E aí tinha jogo que me convidavam pra jogar, eu recusava porque eu queria fazer um treino mais longo no domingo. Aí eu comecei a ter que abdicar um pouco do futsal. Uhum. Aí veio a pandemia. Deu uma desligada tanto na corrida quanto no futsal. Atrapalhou muito, né? Sim, Muita gente, em todos os aspectos. desligou. Eu ainda mantive, acho que 2 jogos na semana e um no sábado, mas era praticamente clandestinos, né? E não era Aham. mais campeonato, eram Sim. jogos entre amigos, né? Aham. E era realmente clandestino, a gente tinha que se esconder para jogar. Aí eu Tempo comecei a querer treinar para velocidade, né? Aham. Ia para próximo de casa, cara, e programava que eu queria correr rápido e comecei, cara, forçar e não sei como. Eu naturalmente, Foi evoluindo. eu saí de 10 quilômetros em treino, tá? Até então meu melhor 10 quilômetros em prova era 45 minutos, 44 minutos. Uhum. E aí eu fui fazer 10 quilômetros em treino forte. Cara, rapidamente, eu baixei para 40 minutos, baixei para 38 minutos, baixei para 37 minutos. Sozinho. Aham. Só correndo sozinho. Aí ligou a chave da performance. Sim. Aí eu fui descobrir o que era o tal do sub 3 na maratona. E descobriu muito bem. Essa maratona, pra você ter. Foi o primeiro que você atingiu 3:29? Eu falei, eu ia chegar lá, desculpa, eu não completei. Não, tudo bem. Eu fiz em 2029, né? Aham. 3 horas e 29, aí eu liguei a chave para fazer performance. A minha performance, tá? Claro, Sim. né? Cada um tem a sua Claro, performance. claro. E aí comecei a fazer treino sozinho, rápido e tal, para tentar buscar velocidade. Aí rapidamente consegui correr 10 quilômetros para
37 minutos. Uhum. 21 quilômetros eu sozinho em treino. Eu fazia em 1h23 minutos, 1h24. E aí fiquei forçando. Aí fui descobrir o que era o tal do Sub-3 e falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu fiz uma maratona, né, próximo de casa, em treino, em 2h58 minutos. Caramba. Só que eu parei 2 vezes, então não dava pra contar. Eu falei, aí. poxa, eu preciso fazer uma Sub-3 Contínuo, na né? prova. E, cara, eu errei 2 vezes, né? 2 vezes eu não consegui. Eu larguei na Maratona do Rio em 2021, certo que eu faria o Sub-3, né? Uhum. Mas o que acontece? No sábado, eu corri, não lembro se esse ano o feriado foi na semana, eu não lembro. Sei que um dia antes eu fiz o desafio, né? Aham. Eu corri os 21 quilômetros, então eu corri os 21 quilômetros tirando o pé na prova, eu fechei com um pace de 3h57 de média, Que é isso. que é rápido. Falei, meu, Sub-3 tá garantido. Então eu larguei pro Sub-3 assim, confiante. Aham. Cara, e eu tava tudo certo até o quilômetro 37. No 37 uma câmera me pegou, e eu fiquei parado por 2 minutos. Caramba. Eu fechei em 3h45 segundos. Mas você acha que os 21 forte atrapalharam? Muito, muito. Eu não tinha noção, né? Aham. Certamente, tranquilamente, ele atrapalhou. Mas Por deixa eu quê? falar. Desculpa, eu vou Pode falar uma coisa perguntar. com a questão do tempo. Eu fiz as 4 distâncias no ano passado. Esse ano, melhor dizendo. Corri as 4 distâncias. Mas sabe por quê? Não é que você errou. É que é tão gostoso correr no Rio, cara. O clima, o percurso é muito plano. Que quando você começa, parece que ele te chama. Ele vai te convidando, vai, força, força, força. E aí você vai se entregando. Você não coloca limite. E eu falo isso porque eu tinha que colocar o limite porque eu tinha 4 dias Você pela tinha frente. outras provas pra fazer. Então eu falei, não, eu não vou fazer. E eu comentava com o pessoal, falando, se eu não tirar o pé, eu não chego nos 42. Então, acho que não foi nenhuma falha sua. É que, pra quem nunca correu, vai olhar assim e falar, você errou, você não deveria ter feito. Mas vai lá, irmão. Vai lá tentar correr pra diferente. você ver. É A diferente. prova te chama. Exatamente. Exatamente. E aí eu não consegui, aí virou 2021 para 2022. Aham. Aí eu tentei mais uma vez e aí saiu na maratona de Porto Alegre, Certo. saiu 2h52. Aí definitivamente eu liguei a chavinha da velocidade. Velocidade. Definitivamente. Eu parei de fazer ultramaratona, fiquei Aham. só na maratona. E aí no mesmo ano eu já fiz outras 3 maratonas com ótimo tempo. Sim. Eu fiz a maratona no Espírito Santo. Como que é o nome daquela cidade? Maratona de Vitória. Certo. Maratona de Vitória eu fiz 2h49. E no mesmo ano, na maratona de Curitiba, eu fiz 2h49. Uhum. Na semana seguinte, na maratona de Sorocaba, eu fiz 2h49 de novo. Aí em 2023 eu cheguei com sangue no olho. Sim. Aí eu fiz uma coisa que nem eu acredito até hoje. Eu fiz 4 maratonas seguidas. Então, Caramba. em uma semana eu fiz a maratona do Nilson Lima. Eu fiz 2h48. É uma das maratonas mais difíceis do Brasil. Aham. Ela tem mais de 400 de elevação, uma prova Caramba. bem desafiadora. Na semana seguinte, eu fui para a maratona de Tubarão. Eu fiz 2h42. Uhum. Na semana seguinte, eu fui para Porto Alegre, aí saiu o RP que eu tenho até hoje, eu fiz 2h41 minutos. Caramba, só baixando. É. E aí, dessas maratonas, né? Pensando na maratona mais memorável que mais te marcou, você diria qual? Que foi essa de 3h29 ou quando você atingiu os 2h41? Ou nenhuma delas? Aqui ficou na memória, fala, essa maratona é a mais especial de todas. Eu te confesso que a mais especial de todas, foi a minha 100ª. A 100ª? Foi. Por quê? O que aconteceu na 100ª? Cara, assim, eu tava com muitos amigos lá. Uhum. Então, lógico, eu fiz um cronograma, né? Um grande amigo meu, José Eduardo Garcia, Sim. ele que montou a minha programação da 100ª Aham. maratona. E então, a gente decidiu, né, que faria em Brasília. Então, muitos amigos foram correr juntos comigo. Então, eu fiz uma camiseta comemorativa. Uhum. A gente correu junto do quilômetro 1 até o pórtico. Certo. Então, cara, foi muito especial. Que bacana. Foi muito bate-papo, foi muita troca de energia. Um grande amigo que nossa amizade começou no trabalho, Uhum. que ele era meu gerente, né, na empresa de TI que eu trabalhava. Eu saí da empresa, estou em outra, e a gente continuou com essa amizade. Ele é um grande, grande amigo. Ele correu sua primeira maratona nesse dia, Aham. do meu lado. Ele correu os 42 quilômetros do zero. Ele nunca tinha corrido uma maratona. Legal.
Ele correu do zero, também sem treinador, sem assessoria. Então, assim, esse dia para mim, O mais especial. assim, não consigo sair da memória. Quando eu cruzei a linha de chegada ali, que eu reuni Todo mundo junto. a galera, a gente se abraçou ali e eu fui falar, eu não consegui, eu chorei. Foi realmente especial. Pô, que Isso para legal. mim tá marcado pro resto da vida. Pro resto Que da legal. vida. É muito É bom. muito melhor que qualquer RP, Eu acredito. que qualquer sub-3. Aham. Essa maratona para mim nunca vai sair da memória. Pô, que legal. E você foi fazer a maratona 115. E o que aconteceu, cara? Então, na maratona 114, eu senti uma pequena fisgada na Aham. posterior da coxa. Foi uma maratona em Piracicaba, Uhum. uma maratona muito dura mesmo. Já coloco ela como uma das mais difíceis do Brasil. Maratona de asfalto, tá? Aham. Então, a gente correu ali até os 21 quilômetros, estava super tranquilo, mas depois a prova ficou muito desafiadora mesmo. Tinha muitas subidas íngremes. Aham. Então, senti uma pequena fisgada na posterior da coxa e tirei o pé da prova, né? Terminei a prova, tudo tranquilo, e ficou uma pequena fisgada, né? Uhum. Tratei, fiz algumas massagens, fiz alguns tratamentos e eu achei que tinha passado. Então, domingo eu fui para a maratona do Litoral, no Paraná. Uhum. Larguei bem conservador, né? Falei, bom, como eu tô com uma pequena fisgada na posterior, eu vou largar tranquilo. Larguei super conservador, mas mesmo sendo conservador, fisgou feio, posterior da coxa, do nível de eu ter abandonado a minha primeira prova da vida. Eu até então nunca tinha saído de uma prova. Achei e sempre falei que eu jamais sairia de uma prova, né? Aham. Porque eu tenho, embora eu tenha vários sub-3, eu costumo dizer que eu largo uma prova pensando que eu tenho 6 horas para concluir. Sim. Né? Independentemente do tempo, eu vou concluir. Mas dessa vez eu não consegui. Logo no começo, com 600 metros, eu saí da prova e desisti, porque eu não teria condições de continuar. Cara, mas isso é legal, porque mesmo com esse. Você tem uma consciência, né? Você faz muitas provas. Então, poderia. Ah, é só mais uma prova. Vamos lá, dá pra fazer. Eu vou usar o tempo de corte de 6 horas pra concluir a prova. Mas tem consequências. Sim. Às vezes você poderia se lesionar, ter algo mais grave que poderia te tirar das competições por um período mais longo, né? Mas legal, foi interessante. Eu acho que todo atleta tem que ter essa noção. Tem que se conhecer, primeiramente se conhecer. Ah, dá pra eu forçar, eu consigo bater RP, eu vou. Ah, meu, senti. Pô, os kenianos, cara, eles começam provas aí. Se eles se machucarem, eles param, abandonam. Exatamente. E a gente tem esse negócio, não, vamos forçar. Não tem que forçar, sentiu, cara. Tem problemas. Vai vir mais maratonas. Sim. E aí, passando rapidinho aqui pela Ultra, você já chegou a fazer o TMB para ti? Ou... Não, essa não. Tá indo pro terceiro Essa ano? Acho que é terceiro ano, né, que tá indo. Olha, eu já cheguei até a colocá-la no calendário, tá? Eu não lembro qual edição, mas acho que ela é mais antiga, hein? Mais antiga? Eu acho que sim. Eu acho que ela é mais antiga, hein? É uma prova bem tradicional. Aham. Bem tradicional mesmo. Eu lembro de ter assistido já vídeos de amigos, né, de ultramaratona, já terem feito ela. Eu acho que ela é mais antiga, tá? É uma prova bem famosa, tá? Aham. De ultramaratona, é uma das mais famosas que a gente tem no Brasil. Oh, legal. E você tem uma assim que você deseja participar? Ultra ou maratona? Ultra. Ultra tenho. Eu iria participar da Conrads Aham. em 2020, se não me engano, né? Aí veio a pandemia, e aí eu não consegui participar. Eu até havia desistido quando eu desisti de correr ultramaratonas, Uhum. mas eu acho que eu mereço correr a Conrads. É uma Legal. prova na África do Sul, ela tem 90 quilômetros, Nossa. ela tem a modalidade de up-down, né? Uhum. Um ano ela faz o percurso de subida, no outro ano ela faz um percurso de descida. Aham. Eu acho que é a maior ultramaratona do mundo, pelo menos é a mais famosa, Sim. é a mais procurada. Então ela eu pretendo fazer. Inclusive a gente está projetando aí, possivelmente, em 2026, um número grande de amigos a gente faça essa prova. Aham. Pô, bacana. Fala um pouquinho, você não treina com assessoria e não usa planilha. Planilha que eu digo usar planilha pronta de terceiros. Como que você monta seus treinos para maratona? Não uso planilha nenhuma. Você simplesmente sai para correr. Simplesmente corro aquilo que eu quero, o quanto eu quero, da forma que eu acho que, na minha visão, vai ser benéfico para mim. Aham. Tá? Tenho muitos amigos de assessoria, tá? Muitos. Poderia citar aqui vários, tá? Aham. Vários. Não vou citar porque eu posso esquecer de um ou do outro Sim. e vai ficar chato, tá? Mas tenho grandes amigos que fazem grandes trabalhos, tá? Tenho amigos que correm comigo que eles tiveram uma evolução assim gigantesca.
gigantesca, treinando com assessoria, seguindo uma metodologia, um plano, mas eles pagam um preço. Uhum. Eles pagam o preço da disciplina, né? Então, eles não podem fazer tantas provas, eles precisam seguir a regra da indicação, né? Da planilha, Sim. ou do treinador, ou da assessoria. Eles escolhem resultados, eles escolhem. Mas eu não gosto de regra, eu prefiro correr aquilo que eu gosto. Então, o que eu faço desde 2022, né? Que eu Uhum. comecei a atingir a minha performance, né? Que foi o primeiro sub 3. Uhum. Eu gosto de correr forte, o meu forte, 2 vezes na semana. Então, segunda e terça-feira eu corro sem olhar o relógio. Então, da pace de 5, da pace de 6, da pace de Aham. 7. As quartas eu gosto de fazer um treino mais de qualidade, que ali eu procuro um percurso mais plano. E aí eu tento forçar um pouco mais. E aos sábados, quando eu não tenho maratona, eu entrego o melhor do dia. Uhum. O melhor do dia, eu faço o meu longo ali, se não tiver nenhuma dor, Sim. lógico, né? Não vier seguido de várias provas, eu tento fazer esses 2 treinos de qualidade na semana. No Aham. domingo é correr com os amigos aí, sem olhar pro relógio também. Sim, pô, isso é bacana. E durante todo esse tempo que você corre, todas essas maratonas, o que a corrida já trouxe, assim, pra sua vida? Claro, traz muita coisa de bom. Mas o que ela trouxe além disso? O que a corrida te apresentou, além de, claro, de esporte, saúde, você conhecer outros lugares? Eu não posso falar de saúde, porque eu sempre tive um ótimo preparo, né? Aham, Com relação ao futsal, né? sim. Mas a corrida me trouxe, acho que mais disciplina, tá? Uhum, Mais disciplina, uma consciência maior do meu próprio corpo, daquilo que eu posso ou não posso fazer. uhum. Grandes amigos, grandes amizades, sabe? Você escuta tantas histórias lindas, cara, sabe? Eu costumo dizer que, assim, se você nunca esteve na chegada de uma maratona, você precisa fazer isso, cara. Uhum. É assim, é um local que você consegue visualizar, ver, escutar histórias, assim, das mais fantásticas do mundo, cara. É um momento, sim, simplesmente sensacional, cara. Sensacional. Você encontra amigos realizando sonhos. Você encontra amigos, infelizmente, passando por frustrações, porque Aham. não conseguiram fazer um determinado tempo. Então, assim, acho que o que a corrida me deu de mais impressionante, acho que é isso, cara. É conhecer histórias, conhecer pessoas e ver que o mundo tem corredores de todos os níveis, de todos os jeitos, que buscam coisas que, por mais que a gente conheça tantos corredores, a gente nunca vai saber de tanta Sim, história bonita, tanta história de desafio. verdade. Acho que é isso. Sim. O legal também que a corrida ela entrega muito, isso aí a gente pode até levar para o trail, né? A questão de você conhecer outros lugares, por mais que seja, em São Paulo, né? Você já fez várias provas no interior. E eu acredito que são lugares que se você tivesse que ir num final de semana só para passear, talvez você não fosse. Mas numa prova, a prova ela tem esse poder de te levar para esses Sim, lugares. E aí exatamente. a prova de trilha, por exemplo, né, as trails, a questão de você, ela te leva a lugares que você olha assim, né, quando você tá lá, isso já aconteceu comigo, falar, meu, eu não iria chegar aqui se não fosse por esta prova. Eu acredito que fica esse sentimento, né, Fica, independente da prova de local, né? fica. Eu costumo dizer, primeiro, que a galera do trail, eles são de outro planeta, né? Mas você se Uma... enquadra nisso, pô. Não, mas uma coisa é correr uma maratona no asfalto. Outra coisa muito diferente é correr trail, cara. É bem Trail mais é difícil. muito desafiador, é muito técnico. Difícil que eu digo é isso, desafiador Não, não. técnico, essa questão. O esforço físico, É sem sombra de bem. dúvidas, ele é bem maior. Tipo, tem prova de altimetria, a UTMB, por exemplo, 108 passa de 4.000 altimetria. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que a galera costuma a brincar, né? Quando você tem a separação dos 21 para os 42, Aham. separam os homens Dos dos meninos. meninos. Em brincadeira, é claro, Sim, tá? claro. Eu costumo dizer que a verdadeira separação é entre provas de asfalto e provas de trilha. Aham. Ali realmente é diferente. A pessoa, ela realmente tem que ter uma força maior. Sim. Não é fácil, não é fácil. Eu tiro o chapéu para quem é da trilha. Realmente é algo muito bacana. Qual que é os seus planos, assim, para a prova? Você tem algum plano? Não sei, você já falou a questão de correr uma das provas mais, que você considera mais difíceis, né? Mais lindas, enfim. Mas a questão de, eu quero focar nisso porque eu quero conquistar isso na corrida, independente se pista ou não. Tem algum plano assim? Ou só quer continuar correndo? Não, assim, eu não, eu seria hipócrita aqui em dizer que eu busco tempo, né? Porque eu não busco, né? Quem faz, eu tô desde 2022 com no mínimo 20 maratonas no ano, né? No Aham. mínimo.
Então, seria hipócrita eu dizer que eu busco tempo fazendo tanta maratona, tá? Então, eu não busco, tá? Não busco tempo. Não tenha dúvida, é muito legal você ir lá e fazer um RP, você fazer um grande tempo, mas assim, quem opta em correr tanta maratona no ano, definitivamente não está preocupado com o tempo. Não, eu ia justamente falar isso, porque por mais que você tenha feito, você tenha um tempo incrível, pô, são 114 maratonas. Então eu acredito que se realmente você estivesse preocupado com o tempo, você não estaria fazendo 114 maratonas. Exatamente, exatamente. Então, assim, o meu sonho e o meu desejo e os meus próximos objetivos na corrida é continuar correndo maratona, o máximo de maratona que eu puder. Lógico, se eu puder ali beliscar um tempo abaixo do meu RP, que é 2 horas e 41, eu vou ficar muito feliz. Mas se eu não conseguir também, não vai fazer diferença. O que eu quero é correr maratona. Esse é meu sonho. Você já fez alguma pensando em pódio? Ou simplesmente deixa eu ir? Não. Eu acho que eu nunca larguei nenhuma prova pensando em pódio, né? Embora eu tenha alguns, né? É engraçado que ano passado, das 26 maratonas que eu fiz, se eu não me engano, eu peguei acho que 14 pódios, se eu não me engano. Foram 16 provas abaixo de 3 horas e 14 pódios. Mas eu nunca larguei nenhuma prova pensando em pódio. Veio no automático, né? Exatamente. Todas vieram no automático. É tanto que acho que o troféu mais simbólico que eu tenho não é de uma prova que eu peguei pódio geral, eu tenho vários pódios geral, mas o troféu que eu tenho, que realmente me dá orgulho, é a Maratona de Porto Alegre, em 2023, que eu peguei 4º lugar na categoria. Esse troféu realmente me enche de orgulho, né? Porque é a maratona mais, entre aspas, famosa do Brasil no sentido de performance, né? Todo brasileiro, quando pensa em performance, ele pensa na Maratona de Porto Alegre. E eu consegui ganhar um troféu de categoria nessa prova, realmente, para mim, é uma satisfação muito grande, muito grande. Caramba, que legal. Mas só pra gente passar rapidinho aqui na maratona na SP City, qual foi a sua melhor posição dentre todas essas que você já fez? Não? Eu não lembro de posição, tá? Eu não lembro de posição, mas o meu melhor tempo na City foi em 2023. Eu fiz 2 horas e 46 minutos na SP City. Aí eu confesso pra você que eu não me lembro da colocação. Que foram tantas também, né? Que é difícil. Mas se eu não me engano, acho que 50 geral, por aí, alguma coisa assim. Não lembro, tá? Eu posso estar falando bobagem até. Não, sim. Eu gravo a minha posição na de Porto Alegre. Essa eu consigo gravar. Eu fui o 38º geral, incluindo a Elite. Então, essa eu lembro. A City não é um tempo ruim, tá? 2 horas e 46 na City. Tá longe disso. É um tempo muito bom, mas eu confesso que eu não lembro qual foi a colocação. Isso mostra o grau de dificuldade que é essa prova. Não, a prova é bem difícil, é bem desafiadora. Cara, legal. Célio, cara, eu queria... Nós temos um momento aqui, que é o momento Vai no Trote. Como eu disse, com o nome do programa. Queria que você encerrasse pra gente, deixando algo pra galera que tá pensando em iniciar, ou seja, nos seus 5 quilômetros, ou iniciar na maratona, né? Iniciar a jornada de maratonista, que já está ali há um tempo. Que você deixasse aí o momento Vai no Trote aí, para um recadinho pra galera. O que eles... Para incentivar, claro, e para orientar também. O que você deixa pra gente? Bom, primeira coisa que eu deixo para toda e qualquer distância procure uma orientação. Pode parecer engraçado, né? Eu não tenho, nunca procurei e não faço uso de assessoria ou de planilha, mas eu sei da importância disso para a corrida, tá? Então, o que eu aconselho todo e qualquer corredor, independentemente da distância, procure uma assessoria, procure uma orientação, façam exames, né, para que você tenha uma longevidade na corrida, seja em 5 quilômetros, seja na maratona, seja na outra maratona. Isso é muito importante, tá? Ninguém é igual, a gente sabe da especificidade. Então, o melhor conselho que eu posso deixar para todo e qualquer corredor são 2, né, na verdade, né? Primeiro, pratiquem algum esporte, independentemente de qual seja. A gente precisa praticar algum esporte, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem família, sabe? Então a gente precisa de uma válvula de escape, seja qualquer esporte, bicicleta, corrida, caminhada, dança, não importa qual. Se for corrida, procure sim uma assessoria, procure uma orientação, faça com consciência que você vai ter longevidade e você vai ter sempre, independentemente da distância que você faça, você vai ter prazer em fazer aquilo. Por quê?
Você vai prevenir lesão, você vai prevenir dores e principalmente doenças, esse tipo de coisa. Então, o conselho que eu deixo é procure orientação e pratique esporte. Sim. Legal você comentar isso, porque não é porque você já fez 114 maratonas que você corre sem assessoria e sem planilha que você está fazendo de forma imprudente. Você se conhece seu corpo, seus limites. Exatamente. Então, você falou, tudo que você faz ali é dentro do que o teu corpo suporta e você, né, visivelmente está preparado para isso. Faz com consciência. Por mais que eu possa te falar assim que, cara, é loucura que você faz, não é para qualquer um, tem que dar meus parabéns para isso. Mas você faz com a total consciência do que realmente é o esporte como um todo. Então, é muito legal você deixar essa mensagem pra galera, pra eles não verem assim, falar, pô, o cara corre, se planilha assim, assessoria, então eu posso também. Calma. Tem uns pontos chaves aqui, o porquê que você faz isso e o porquê que ele deve ou não fazer. Cada um tem que seguir a sua linha, não é porque você faz que qualquer um vai chegar lá e vai fazer. A pessoa tem que ter, como você falou, desde sempre você já era um atleta, já jogava, então você não caiu de paraquedas, vou fazer 114 maratonas. Você tem uma trajetória por trás disso e que levou esse brilhante momento que você está hoje, que é quase conseguiu sua 115, né? Eu acredito que você vai conseguir rapidinho. Sim. Tá programada tá programada. Vai bater isso aí e virar muito mais maratona. Cara, foi incrível aqui. Eu tenho que agradecer demais aqui a sua participação. Agregou demais, acredito, para mim, também para a galera que nos assistiu até agora. Muita informação bacana que você tem a passar. Pena que a gente não tem tempo hábil para explorar tudo, ouvir tudo que você tem a dizer. Mas foi muito legal. Agradeço demais. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. E a casa pela oportunidade. vai estar sempre aberta para você. Galera, esse foi o Célio. Cara, incrível, uma história bacana. 114 maratona, o cara já participou. E aí fica a dica para você, né? Você pode também começar agora, né? Ou se você já vem trilhando esse caminho da corrida, você pode chegar também na sua maratona. Não que você possa não chegar nas 114, mas acredite que é possível você também ser um maratonista com consciência. Nada de fazer na empolgação, porque o corpo ele cobra, né? O preço é alto, então nós temos que ter consciência, por mais que seja um esporte, mas praticar com sabedoria e consciência. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Esse é o Vai no Trote. Vai nas redes sociais, no YouTube, Instagram também e no Spotify. Não deixe de nos seguir, ativar o sininho, compartilhar, baixar os episódios. Cara, nos ajuda, que essa é a forma que a gente tem para chegar até vocês, tá bom? E é isso, um abraço, obrigado, até a próxima.